Olá, bem-vindos ao canal Dentro de Ti. E hoje eu quero falar de um assunto muito sério que precisa ser falado e precisa muito ser cultivado dentro de casa nos seus mínimos detalhes, tá? Hoje eu vou falar sobre sexualidade infantil e na pré-adolescência, que é onde que acontece os maiores índices de abuso sexual e abuso de bullying e abortos, né? Também com a questão da pré-adolescência e adolescência em si. Então, é um assunto hoje muito sério, é um assunto que eu posso até tá sendo inconveniente com algumas pessoas, né? Porque alguém pode falar assim, mas ela não tem filho para falar de sexualidade de criança, né? Mas eu fui filha e eu sei o quanto isso me feriu e o quanto isso podia ter evitado muitas coisas, né? Então, vamos lá. A sexualidade na infância é a coisa mais linda do mundo. Porque a criança, ela cresce, aí ela chegou lá nos 7 anos de idade, então toda aquela doçura, toda aquela inocência da criança, daquela coisa pequenininha, acaba ali. Dos 7 aos 14 anos é uma fase da criança tomar ela para si mesma. Entendeu? Ela sai desse papel da filhinha, da pessoinha, do filhinho, para ser um ser humano no mundo. E dentro disso existem as fases de transformação hormonal dentro delas. Que acontece, vai acontecendo, vai dando curiosidade, a criança vai perguntando. E assim, pai e mãe, se vocês começam a construir a verdade da sexualidade de uma forma distorcida, violenta, agressiva, que é sujo, que não pode, que é proibido. Então a criança ela já vai criando mentiras dentro dela que vão castrando todos esses sentimentos que ela não sabe o que é, que ela não tem ideia, né? E ela vai virando um bololô lá dentro dela e ela não consegue se expressar porque ela tem medo do pai, ela tem medo da mãe. E aí ela começa a conversar com as amiguinhas, ela começa a conversar com os amiguinhos. E aí todo mundo é curioso, e aí um quer provar pro outro quem que é melhor, quem que faz mais isso, que não sei o que. Por isso que eu falo para vocês de colocar, de prestar atenção, de não deixar as crianças assistirem pornografia, tá? Porque que acontece? Elas assistem lá pornografia, elas acreditam que a vida sexual delas é aquilo, é meter, é comer, é usar o sexo oposto ou o mesmo sexo para obter um prazer distorcido, porque ela nem sabe o que é prazer na verdade, entendeu? E entre os 13 aos 23 anos é a melhor fase da idade para a sexualidade, porque os hormônios estão explodindo, o seu corpo tá crescendo, tá tomando forma, tá tomando curva, o peito cresce, os músculos crescem e é natural transar, fazer sexo, é natural, todo ser vivo faz. O problema é que o ser humano desgraça essa parte maravilhosa, linda, íntegra do nosso ser. E dentro aí do Brasil, infelizmente, isso é já predestinado desde quando a gente é criança, que a mulher é o símbolo sexual e que ela tem que ter a bunda mais grande, ela tem que ter a boca mais gostosa, ela tem que ser o corpão violão, ela tem que ser a mais gostosa. Aí a mulherada fica aí com esse feminismo extremista, distorcido, violento e doentio,
Mas elas gostam que chamam ela de gostosa. Elas querem, né? Elas querem. Fala a verdade, que elas querem se sentir a única bolacha do pacote, a exclusiva. Elas querem ser a bonita da fita. Elas querem que os homens gostem mais dela do que da amiga. Então, o instinto de competiçãozinha lá já vem de muito antes, entendeu? Então, assim, você vai quebrar o feminismo extremista quando você se colocar no seu papel de mulher e você se realizar como mulher, independente do que as pessoas acham e pensam. E foda-se se você usa a sua beleza com inteligência e não com vulgaridade, entendeu? Se você usa a sua beleza com vulgaridade, que feminismo é esse? Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa do extremo machista. Você vai lá, você é o homem que cuida, é o homem que faz, é o homem que manda. Porque tem mulher que quer isso, cara. Tem mulher que quer que o homem manda, tem mulher que quer que o homem faz, tem mulher que, sabe? Então, assim, a maioria dos machistas são criados por mães machistas. Então, se você é uma mãe de um homem, cria esse ser humano com essas duas forças integradas e livres e leves, porque as duas forças são importantes. Eu sou extremamente contra o feminismo e extremamente contra o machismo, mas eu contemplo o masculino e o feminino dentro de cada ser. E eu preciso dessas duas forças dentro de mim. Eu preciso que o meu marido seja homem e eu preciso que eu seja mulher. Eu preciso da minha força masculina e eu preciso da força feminina no meu marido. Entende? E dentro disso vem a tal da sexualidade. Então, assim, lembra de você. Quando você começou a querer transar. Quando você começou a sentir vontade. Quando você começou arrepiar o seu corpo, você começou a olhar, você começou a querer, lembra lá de você. Lembra o tanto que você transou de forma desordenada, drogada, bêbada, né? Porque aí no meio disso tudo vem até estupro, né? Que a gente não quer transar meio com a pessoa, mas a gente tá meio bêbada e a pessoa força a barra. Então, assim, acontece diversas coisas na nossa sexualidade que podem trazer muitos traumas e podem trazer os abortos, né? E grandes doenças. E as pessoas, elas crescem com essa sexualidade totalmente distorcida. E aí, como que vai respeitar? Ela tem que botar uma camiseta, ela tem que lutar, que eu sou isso, que eu sou aquilo, sabe? Então, assim, eu acredito que a gente tá num período onde que a gente precisa muito usar a sexualidade de uma forma sagrada, de que o seu corpo é um templo, entende? Quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, que meu pai viu que eu ia virar mulher e que já era, que eu não ia ser mais a filhinha dele, e aí, depois que eu virei mulher, que eu menstruei, eu perdi o meu pai. E foi assim, a minha primeira perda de virar mulher foi perder o meu pai, e isso foi muito duro para mim. Quando ele percebeu que eu ia lá virar mulher, ele chegou em mim e falou assim, sentou comigo, pegou um papel, uma caneta e escreveu toda a fase do ciclo menstrual da mulher. Corrimento, textura, período fértil, período de menstruação. Foi assim, ele me deu uma aula de biologia sobre a menstruação da mulher. Aí depois que ele fez isso, que eu acho que deve ter sido uma das coisas mais difíceis que ele fez na vida dele por mim, mas ele fez. E aí depois ele chegou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, os homens vão pegar você e vão mascar você igual um chiclete. Vão tirar todo o seu sabor e vão cuspir você fora. Então, o melhor método anticoncepcional é a abstinência, tá? É isso que vai acontecer com você. Então, daquela informação que foi passada para mim, até eu trabalhar meus traumas,
eu devorava os homens, como se fosse um chiclete. E eu cuspia fora. Eu não queria saber de homem para nada. Então, assim, eu achei que a explicação da biologia dele foi bem legal. Mas eu me senti estuprada naquele momento por ele, porque ele teve essa visão extremamente machista e eu me senti sozinha, abandonada, e eu ia ter que lidar com aquilo sozinha e foda-se, se eu não me virasse, eu ia me fuder e é a vida, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pode fazer de formas diferentes, entendeu? Eu fui gozar com 23 anos de idade, fiquei apaixonado por essa pessoa só por causa do sexo em si. E isso pra mim foi muito cruel, porque eu perdi a melhor fase da minha vida, que é dos 13 aos 23 anos, que é essa idade que o corpo quer, e o corpo não pensa, ele só quer sentir prazer, ele quer. Então, nessa fase, né, dos 13 aos 23, eu tinha muita raiva, eu tinha muita ira, eu tinha muito ódio dos homens, né? Primeiro porque em relação da forma como eu fui criada e da relação distorcida como os homens da minha família lidavam com as mulheres, e principalmente como as mulheres da minha família tinham que ser mais macho que muito homem para se defender de toda aquela sexualidade distorcida e violenta, né? Então, graças a Deus, hoje eu vejo que na minha família, da onde eu fui criada, essa geração que nasceu já depois de 2000, já é uma geração muito da hora, já é uma geração muito boa, já tá muito leve, não tá sofrendo com as violências, não tá sofrendo com os abusos, como a minha geração e a geração um pouco a mais da minha sofreu, né? Então, o que eu queria dizer? Pai e mãe, seu filho vai transar. Mais cedo ou mais tarde, ele não vai te contar por medo, por vergonha, mas, sabe, seja amigo da pessoa. Seja amigo, senta, explica, conversa com carinho, com jeitinho. Empodera o teu filho, empodera a sua filha para ter uma vida sexual saudável, porque isso traz muitos traumas, isso traz medos, traz doenças, traz abortos, entendeu? Então, o que eu me arrependo na minha vida, de tudo que eu vivi, foi de não ter transado mais nesse período de descobrimento sexual do meu corpo, da minha vida, de me colocar com toda essa potência. Então, como eu tinha essa postura de mascar, tirar o açúcar e cuspir, era o que os homens também faziam comigo. Então, assim, e aí você vai crescendo e todo mundo quer te comer. Todo mundo quer te comer. Todo mundo quer te comer. Todo mundo. Sabe? Todo mundo quer te comer. E aí, você faz o quê? Você come todo mundo. E aí fica assim, entende? E aí, assim, eu nunca fui muito fácil, né? Eu era a mina da galera, eu era assim, aí chegava lá no churrasco, tinha o churrasco lá, e os meninos compravam caixa de cerveja, e as meninas davam 5 contos pra todo mundo chegar lá, ter um monte de mulher, pra todo mundo transar com todo mundo, tudo bêbado, tudo drogado, né? Eu tinha que pagar a caixa de cerveja, porque eu era o macho ali das minas e pegava os meninos como se os meninos pegassem as meninas. E foda-se. E isso eu fui castrando meu feminino, isso eu fui castrando a minha delicadeza, eu fui deixando de sentir realmente os prazeres da vida e de construir relacionamentos bacanas e saudáveis, né? Então eu lembro que as minhas paixões eram muito relacionadas à droga e à bebida. Então a gente não tinha o prazer, a gente não tinha maturidade, a gente não tinha tato, não tinha sentido, e é muito cruel. Então eu tô fazendo esse vídeo
Para vocês, pais, e se algum adolescente estiver vendo isso, para vocês pararem e prestar atenção que o seu corpo, ele é sagrado, ele tem uma biologia, ele tem os sentidos, ele tem as necessidades, e que tá tudo bem fazer amor, tá tudo bem transar, é uma coisa natural da nossa vida, mas que isso precisa ser feito com sobriedade, com carinho, não com pornografia, com droga, com álcool. Isso tudo, sinceramente, sabe, tem uma coisa assim que dói no meu coração, de olhar essa parte minha, que eu acho que judiou muito, porque ela não volta mais. Ela não volta mais. Entende? E o que eu puder fazer com os meus filhos para fazer dessa parte ser a parte mais linda do mundo, trabalhando o feminismo, o feminino dela, trabalhando o masculino dessa pessoa, pra trazer o belo, sabe? Traz o belo dos seus filhos, entende? Porque dói na alma. Você pode fazer milhares de terapia, você pode fazer... Tá lá, sabe? São 10 anos da sua vida que não volta mais. Não volta, entendeu? Não volta. E você não recupera, você vive fases diferentes, você vive tesão diferente, você vive necessidade diferente. Mas esse transformar dos 13 aos 23, pra mim, é a coisa mais importante. Que eu peço muito, muito, muito pra vocês terem amor com seus filhos, sentarem com ele, conversarem, explicar como é que funciona o corpo, como é que funciona a sensualidade, a sexualidade, trazer isso de uma forma bela, não vulgar, entende? Assim, eu vejo, né, eu trabalho nesse mundo de consciência e eu sinto que é mais fácil a pessoa dançar um funk do que ela sentar e meditar. Entende? Então, se a gente não começar dentro de casa, nos seus mínimos detalhes, olhando, cuidando, prestando atenção, é onde que acontece as maiorias por isso que eu falo que é dentro de casa. É dentro de casa que tudo começa. Quando eu vou fazer esses trabalhos terapêuticos, que as pessoas conversam comigo, é tudo dentro de casa. É tudo dentro de casa onde que começou tudo. Então, olha pra tua casa, olha pros teus filhos. Traz os coleguinhas dos teus filhos, conhece, cara, senta, conversa, troca ideia de igual para igual, entendeu? De ser humano para ser humano. Pai é pai, filho é filho. O filho é o pequeno, o pai é o grande sempre. Mas o ser humano, nós como seres humanos, nós somos iguais, nós estamos crescendo igual. Então, eu vejo aqui, né? Porque agora eu tô vendo todos meus amigos tendo filho, né? Aí, meus primos, tudo aí fala, né? Porque quando ela crescer, que não sei o quê, que vai nada. Que minha filha, que meu filho, que não sei... Vai transar muito. E se não prestar atenção, vai ser comida, vai ser usada, vai ser mascada igual um chiclete, vai ser cuspida fora. Porque as pessoas estão sem valores, estão sem respeito. Você tá entendendo? Porque a pornografia tá dentro da tua casa. Porque enquanto você tá lá buscando dinheiro, você tá deixando lá a babá com o seu filho, com a sua filha. Rola estupro, rola abuso, rola violência doméstica. Você tá entendendo? O que eu vou falar mais? Ensine seus filhos a fazerem amor. Você sabe fazer amor? Você aprendeu com a vida a fazer amor? Ou você ainda mete? Ou ainda você é comido? Ou você ainda come?
É sério. Hoje não é papo de passarinho, hoje não é papo de evolução em paz e amor, hoje são dores que a gente vai carregar pro resto da vida. Tá? São dores que a gente vai carregar pro resto da vida. Não vai voltar mais. Não vai. A nossa inocência, a nossa doçura, a nossa delicadeza, não vai voltar mais. Eu prometi pra mim mesma que eu ia ter uma história diferente. Que eu ia fazer diferente. Eu não vou ter filho na hora que alguém quer que eu tenha filho. Pra provar que eu vou cuidar melhor. Porque não existe melhor. Eu vou fazer o que eu puder, dentro do meu impossível. Porque cada um tem o seu destino. Eu não sei que espírito vai vir pra mim. Você pega uma criança de escorpião, ela atrai pra ela a sexualidade. É um instinto, é uma energia. Você pode ver, você vai fazer uma pesquisa lá. A maioria das pessoas que se prostituem, que vivem numa vida mais carnal, mais sexual, tem alguma coisa de escorpião, porque vem com o dom da sexualidade, que é maravilhoso, que é esse dom da criação, que é uma energia que transforma, que é uma energia que produz, é uma energia incrível, a energia da sexualidade. Só que as pessoas estão doentes, as pessoas manipulam, as pessoas se permitem usar, as pessoas usam o sexo para conseguir o que elas querem, entende? Isso dói, isso é cruel, tá? Então, observa o seu filho, conversa com o seu filho. Seja pessoas inteligentes, maduras. Não deixa repetir, porque assim, cada geração, nossa mãe, nossa avó, nosso pai, nosso avô, bisavô, são filtros de barro, de água que vai filtrando. Então, cada um deles vão filtrando. Meu pai, por isso que eu falo, eu acho que a coisa mais difícil que ele fez na vida dele por mim foi ter aquela conversa. Porque meu pai, ele era veterinário. Ele mexia com bicho, com cavalo, castrava cavalo, né? Eu lembro quando eu era pequena, tinha um lugar que a égua entrava assim e o cavalo ia lá e transava com ela para uma questão de reprodução. Então ela ficava presa ali naquele eu não sei, eu não lembro como é que chama aquele. É tipo é um quadrado, que ela é uma cerca retangular assim, ela entra e aí colocava um pau assim pra ela não dar coice no cavalo, e aí o cavalo só entrava e fazia o sexo nela pra poder enxertar, né, que fala que vamos enxertar a égua, né, assim, é assim que fala, vamos enxertar a égua, né. Então meu pai tinha essa visão bruta, essa visão da posse, né, do pegar a força, do fazer, e sempre um homem muito viril, e sempre transou com todas as mulheres, e eu fui crescendo no meio de tudo isso, eu tomava tapa na cara das namoradas do meu pai. Então eu tive uma sexualidade, uma visão de sexualidade muito distorcida, entende? E que hoje, com o meu marido, eu encontrei um homem que eu consegui sentir uma sexualidade totalmente diferente do que eu já vivi, já experimentei. Tanto é que ele é alemão. Ele nem brasileiro ele não é. Então, faz a diferença aí. Faz a diferença, porque os seus filhos vão transar, se já não estão transando e transando horrores, tá? Então, a minha mãe, quando ela percebeu que eu comecei a transar, a minha mãe me levou lá na médica. Pá, tomei anticoncepcional na hora. 5 anos tomando anticoncepcional, entendeu? Pra não ter filho, pra não fazer um aborto, entendeu? Então, assim, o meu pai foi cruel, a minha mãe foi assertiva da forma dela. Eu nunca vou levar minha filha pra tomar anticoncepcional, mas é o que eles puderam fazer pra mim. Então, hoje eu tenho 36 anos, eu nunca engravidei, eu nunca fiz um aborto,
mas eu deixei de viver as delícias da adolescência. Eu tive um namorado que foi bem legal. Foi muito, graças a Deus que eu tive esse namorado. Eu tive esse namorado, acho que dos 15 aos 17, mais ou menos assim. Foi quando que a minha mãe percebeu que eu comecei nessa vida de transar mesmo. E é graças a Deus que eu conheci ele, que ele foi tipo um porto seguro pra mim, dentro de toda a loucura que eu vivia. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Senão eu nem sei o que seria de mim também. Porque também foi só o único namorado. Depois entrei nessa violência de raiva de homem, E aí ele também bebia. Aí foi onde que... Eu com 15 anos eu fui tomar glicose 6 vezes. Antes de começar a namorar ele. Esse rapaz. Então eu era uma adolescente ali pedindo socorro, pelo amor de Deus, me ajuda. E todo mundo me chamava de Maria Glicose. Eu era puta, eu era biscate, né? Ninguém sabia o que a gente passava dentro de casa. A vizinha sabia. A última vez que a vizinha me viu, ela me abraçou, ela chorou muito, ela tá muito feliz que eu consegui transformar a minha vida, meus traumas, as minhas dores. Mas é aquilo que eu falo, você pode trabalhar o que for, mas está dentro de ti. Ninguém vai tirar. Você pode não ter ódio mais, você pode não ter raiva, mas aquelas lembranças, elas são eternas. Então, se a gente conseguir hoje fazer a vida ser mais leve, mais amorosa, e a gente ter mais prazer, não ter ódio, raiva, inveja, querer comer um outro, um irmão querendo comer o outro, com essa questão da posse, do ódio, da raiva, da inveja, eu acho que aqui a gente vai ser mais feliz, sabe? E criar seres humanos mais felizes e o mundo vai ser melhor, mas depende de cada um de nós, né, que tá dentro da gente. Então, achei muito legal, cada dia que passa que eu tô vendo esse canal, esse canal é pra mim, o Dentro de Ti, não é pras pessoas. Então, ele tá trazendo partes minhas, assim, muito lindas e partes minhas que tem que ter muita coragem, sabe? Pra ser, pra falar, pra estar presente da forma como eu tenho me colocado, né? Então, eu só quero amar, né? E as crianças também. E os adolescentes também. E acho que você também só quer amar. Então vamos amar com consciência. Vamos cuidar do nosso corpo, nosso templo, a nossa sexualidade. É uma força vital que traz o êxtase do viver, que traz a expansão da consciência, quando isso tudo está alinhado, quando todos os nossos chakras estão trabalhados e você consegue viver uma vida sem apegos, sem vícios, né? Porque a pornografia é um vício, né? O abuso sexual é um vício. É um vício. Então, vamos cuidar, vamos sarar, né, as nossas dores, as nossas feridas e conversar com os nossos filhos. Conversar com os nossos filhos, conversar com os coleguinhas dos nossos filhos. E trazer essa consciência. Entende? É isso. Um beijo de luz no seu coração, nas suas dores, nos seus traumas, nas suas lembranças. E principalmente muita consciência nas suas atitudes hoje para fazer a diferença. Porque eles vão transar. Eles já estão transando. Tá? Beijo.